Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, meu nome é Michel e esse vai ser nosso curso de Matemática 3 na UFJM, tudo bem? O objetivo de hoje é me apresentar a vocês, passar um pouco do que esperar, do que vocês podem esperar desse curso de Matemática 3, contextualizar um pouco esse conhecimento, esse ferramental dentro da teoria econômica e conversar a respeito com vocês sobre o que nós planejamos aí para a nossa disciplina. Ademais, eu vou começar com uma breve revisão sobre integrais, por não saber bem, a turma costuma ser muito heterogênea, então aqueles que por algum motivo não viram integrais em Matemática 2, a gente vai dar uma breve revisão aqui. Tudo bem? Bom, aos que não me conhecem, eu sou professor do Departamento de Ciências Econômicas, sou responsável pelas disciplinas de matemática, estatística e econometria. Sou economista de formação, não sou matemático, tudo bem? Fiz meu mestrado e meu doutorado em economia e vou passar para vocês um pouco desse ferramental que é tão importante. Vocês estão ingressando agora no terceiro período do curso. Vocês se tornaram oficialmente veteranos, então agora um novo mundo sobre a teoria econômica vai ser apresentado a vocês. Nós vamos, por esse caminho, estudar mais a fundo alguns tópicos, vocês vão ver com uma melhor distinção a microeconomia, a macroeconomia, os métodos que suportam os nossos achados aí na teoria econômica. E o que eu posso falar para vocês é que Matemática 3 tem um papel fundamental em todo esse processo. Por quê? Hoje em dia, a teoria econômica mainstream, o tradicional, ela evolui basicamente assim. No nosso século, os últimos prêmios Nobel, eles ganharam basicamente formalizando bem certas teorias, criando hipóteses, conjecturas e conseguindo, em sequência, provar com raciocínio lógico quantitativo e com evidências estatísticas também para bases de dados. Então, o papel da matemática, da estatística e da econometria dentro da teoria econômica é muito importante. Tudo bem? Vocês vão ser cobrados sobre isso, tanto na área acadêmica, para fazer trabalhos, artigos, mas principalmente no mercado de trabalho. Tudo bem? O valor de um economista que domina bem matemática, estatística e econometria é incalculável. Então, eu estou aqui para tentar auxiliar vocês, para passar esse curso de Matemática 3, para que vocês consigam se qualificar bem no que tange a métodos quantitativos. E o que nós vamos ver em Matemática 3? Eu vou passar, como eu falei para vocês aqui na tela, uma breve revisão sobre os conceitos de Matemática 2, basicamente integrais. Vamos avançar também para álgebra matricial, ok? E, por fim, vamos tratar do cálculo de várias variáveis. Então, nós temos 3 grandes pilares nesse curso de Matemática 3. Integrais, álgebra matricial e cálculo de várias variáveis. Parece pouco, mas é um curso muito robusto, entendeu? Nós temos muitos tópicos aí para analisar dentro dessas principais pernas aí do curso. Tudo bem? Bom, eu gostaria de me colocar à disposição para vocês, para esclarecer dúvidas, para bater um papo. Eu espero que vocês possam me acessar com facilidade pelo e-mail, seja pelo telefone, pelo canal que vocês acharem melhor. E conto com vocês para o desempenho da disciplina. Se tiver muito pesado, vocês me dão um toque. Se as aulas não estiverem muito claras também, eu estou à disposição para a gente corrigir o que for necessário. Tudo bem? Beleza. Vamos começar então, como eu falei para vocês, com uma revisão dos tópicos de integral. Tá? Basicamente, para que a gente utiliza o cálculo integral em teoria econômica? Nós temos 2 grandes vertentes aí de ampla utilização. É comum que nós possamos recuperar funções custo e receita a partir das suas funções marginais. Então, vocês vão começar a entrar aí no mundo da microeconomia, teoria da firma, do consumidor, a questão de estruturas de mercado, teoria dos jogos. Vocês vão lidar muito com função custo marginal, receita marginal, e muitas vezes o economista ele só está a par dessa função marginal. Como que a gente consegue recuperar a função custo efetivo ou função receita efetiva? Majoritariamente com a utilização de integrais. Tudo bem?
Outro ponto muito importante para a teoria microeconômica é o cálculo do excedente, não só para micro como para macro, tudo bem? Como nós recuperamos o excedente do consumidor ou o excedente do produtor, seja lá o que for, né? A diferença ali entre o preço de equilíbrio do mercado e aquele que ele está disposto a pagar, como que, né, essa área ali que fica sombreada muitas vezes, ou como calcular o peso morto. Nós temos formas matemáticas de calcular isso, tendo, né, conhecimento das funções que direcionam a oferta e demanda, a gente consegue restabelecer o excedente do consumidor. Tudo bem? Então, a gente vai abordar aqui nessa revisão as integrais indefinidas, as integrais definidas e o cálculo da área por meio das integrais. É um tópico, né, de matemática 2, mas que eu acredito ser importante, né, a gente calibrar todos os alunos em relação a isso. Como eu falei para vocês, vamos passar aí pelas integrais indefinidas, integrais definidas, área e, por fim, eu vou dar alguns exemplos, né, matemáticos e econômicos para vocês terem noção da aplicação, tá? Bom, o que é uma integral indefinida, né? Formalmente, a gente vai considerar uma função f de x, com x pertencente aos reais, e vamos definir uma integral indefinida de f de x como o símbolo de integral, f de x d de x, como fzão de x mais uma constante. Tudo bem? Logo, a função fzão de x é aquela que a gente deseja derivar e vai nos entregar o fzinho. Tudo bem? A gente entende ela muitas vezes como uma função origem, né? A gente deriva o fzão e chega no fzinho. Isso daqui, né, basicamente, essa igualdade vem daquele teorema fundamental do cálculo que mais à frente eu vou revisar com vocês também, tá? Então, seja uma função original fzão de x, quando a gente deriva ela em relação a x, nós chegamos em fzinho. E da mesma forma que nós temos a multiplicação e a divisão, né, como operação inversa, na integral nós também temos essa lógica em relação à derivada. A derivada vai e a integral retorna a função. Então, se você deriva fzão em relação a x, você chega no fzinho de x. Se você integra fzinho de x em relação a x, nós chegamos ao fzão de x, tá? Essa constante aqui, matematicamente, é porque nós não temos a certeza absoluta, né, de onde está o intercepto linear dessa função. Nossa preocupação costuma ser majoritariamente dentro do cálculo diferencial com a inclinação, tá? Beleza. Então, dado uma recapitulação, né, nessa questão da integral e da derivada, a gente tem algumas regras de integração. Assim como lá em Matemática 2 a gente tem regras para o limite e para a derivada, na integral a gente também tem regras. Tudo bem? Novamente fazendo a analogia. Assim como nós temos regras para multiplicação, a gente tem também, em contrapartida, para a divisão. São regras extremamente similares e que vão nos auxiliar diretamente para resolver alguns problemas mais complexos, né? Que a gente pode redesenhar aquilo utilizando algumas dessas regras, tá? No caso, né, a gente tem soma, produto, composição de mais procedimentos, a gente vai ter umas formulações específicas que vão nos permitir resolver esses problemas, como eu falei para vocês. Tudo bem? Então, inicialmente, a regra mais simples, a regra da soma, né? O que nos diz a regra da soma de integrais? A integral de uma soma nada mais é do que a soma das integrais. Tudo bem? Então, se você integra f de x mais g de x em relação a dx, isso é a mesma coisa que você integrar f de x dx e somar com a integral de g de x dx, tudo bem? Como a gente pode ver aqui. Qual que vai ser a solução, né? A depender de f de g, nós temos um fzão de x mais a constante 1, mais um gzão de x mais a constante 2. Tudo bem? Ok. Regra da multiplicação por constante, tudo bem? Não estou multiplicando funções, estou multiplicando constantes. Seja uma função f de x, a gente tem que a integral do produto dessa função pela constante vai ser o quê? A constante vezes a integral. Isso é muito similar ao que a gente faz na derivada, tudo bem? Vou dar um exemplo aqui abstrato. Vamos supor que você tenha a derivada de 2 vezes x ao quadrado. Você pode jogar o 2 para fora e derivar diretamente x ao quadrado. Vocês lembram disso? É a mesma lógica para a integral, tudo bem?
Então, a integral de k vezes f de x em relação a x é a mesma coisa que k vezes a integral de f de x dx. Então, a gente fala que a constante, ela pula a cerquinha aqui para fora e fica antes, né, do símbolo de integração. Ok? Beleza. Bom, seguindo, né, regras de integração, mas agora em relação à potência. A regra da potência, ela vai ser basicamente o inverso da derivação quando nós temos potência. Tudo bem? Quando você tem a integral de x elevado a n d de x, a gente resolve isso aqui como 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, tudo bem? Então, a gente soma 1 ao expoente, desce ele na divisão e mantém esse expoente somado a 1 e, obviamente, no final, soma uma constante aí também, né? Por conta do que eu falei para vocês do intercepto, tá? Ok, notem que ela parece a regra da derivação, mas não é necessariamente a mesma. Quando nós derivamos, o expoente desce diretamente e a gente subtrai 1, tá? No x. Quando a gente integra, a gente desce o expoente somado a 1 e no x a gente adiciona 1 também, além de colocar essa constante aqui. Ok? Beleza. Bom, além disso, se eu quiser integrar uma constante especificamente, tudo bem? Vamos supor que eu quero integrar kd de x. Não tem função f aqui, tá? Como vocês podem ver. Eu só quero integrar uma constante. Lá na derivada, a derivada de uma constante é zero. Na integral, a gente vai ter que a integral de uma constante é a constante multiplicada pela variável a qual ela está sendo integrada aqui, somado a uma constante czão, tá? Notem uma coisa, a constante k, como a gente pode ver aqui, e a constante c são constantes distintas, tudo bem? A constante k, em geral, ela vem acompanhando alguém aqui dentro da integral. A c é a solução da integral, ok? Não confundam, mas ambas são valores constantes. Função logarítmica. Bom, lembrem lá, qual que é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Logo, a integral de 1 sobre x é o ln, o logaritmo natural de x mais uma constante, tá? Da mesma forma que volta na hora da integração. Função exponencial, qual que é a nossa regra lá em matemática 2? Qual a derivada do exponencial de x? É o próprio valor exponencial de x, tudo bem? Então, a integral do exponencial de x em relação a x é ainda exponencial de x mais uma constante, tá? Novamente reforçando, pessoal, a gente sempre adiciona essa constante para generalizar a solução que a gente dá para a integral. Mas a gente está trabalhando aqui nesse primeiro termo da função. O primeiro termo da função é o qual essas regras que eu estou passando para vocês, ó, soma, constante, potência, função constante, função logarítmica exponencial, o primeiro termo é a qual essas regras exercem. O segundo, né, é para generalizar. Beleza? Ok. Então, passei para vocês aí, regra da soma, multiplicação por constante, potência constante, logaritmo exponencial. Temos aqui 6 regras, né, simples, que são extremamente similares àquelas regras da derivada, mas não são as mesmas regras. Novamente, a derivada vai, a integral retorna. Vamos para um exemplo aqui prático para vocês verem, tá? Vamos supor que eu peço para vocês em um exercício. Calcule a integral de 12x ao quadrado mais 4x menos 5 em relação a x. O que a gente pode fazer aqui aplicando inicialmente a regra da soma, tá? Você pode olhar e falar, nossa, essa função está muito grande, como é que eu vou fazer isso tudo de cabeça? A gente, né, abre os termos e passa essa cobrinha da integral para cada um dos termos, tá? Então, a integral de 12x ao quadrado mais 4x menos 5 em relação a x, ela é a integral de 12x ao quadrado em relação a x, mais a integral de 4x em relação a x, menos a integral da constante 5 em relação a x, tá? Vamos aplicar as regras que eu acabei de mostrar. Como que eu resolvo essa primeira integral? Eu desço esse expoente somado 1 e adiciono 1. Então, é 12, tá? A constante pula para fora do operador integral. Desço quem? 2 mais 1 é
o 3, então fica 1 sobre 3, e o x fica elevado a 2 mais 1, que é 3. Essa é a solução do primeiro termo, mais um czinho 1 aqui, porque essa integral aqui também tem que ser generalizada. O segundo termo, vamos fazer um raciocínio muito similar. Tiro o 4 para fora da integral e faço x elevado ao quadrado dividido por quanto? Por 2, né? É a solução. O 4 fica, mais o termo x ao quadrado sobre 2 ficou 4x ao quadrado dividido por 2, tá? Mais a constante 2 para a solução dessa segunda integral. E por fim, eu subtraio agora a integral da constante 5 em relação a x, tá? O que eu faço aqui? Eu falei para vocês, qual que é a integral da constante em relação à variável? É a própria constante vezes a variável mais um C3, tá? Então, eu subtraio a solução inteira da integral. É menos 5x mais C3. Quando a gente passar o menos vai ficar com 5x e menos C3 também, ok? Então, qual que é a solução desse problema aqui em cima que eu mostrei para vocês? É 4x ao cubo, por quê? 12 sobre 3 dá 4, fica x ao cubo, mais 4 sobre 2, 2x ao quadrado, menos esse 5x, e aí eu chamei a soma de C1 mais C2 mais C3 de um czão, tá? Então, a solução dessa integral é simplesmente esse último termo aqui, final, ok? Usamos o que aqui? Regra da potência, regra da constante e regra da soma. Vamos calcular agora uma coisinha um pouquinho mais complicada, a integral de raiz de x em relação a x. Você pode falar comigo, meu Deus, Michel, você não me passou nenhuma regra para raiz. Mas lembrem-se, o que é a raiz de uma variável? É simplesmente uma função potência, tudo bem? Só que fracionada. Então, nós temos aí que a integral da raiz de x é simplesmente a integral de x elevado a meio em relação a x. Tudo bem? E como que a gente resolve a integral de uma função potência? Como eu falei para vocês, a gente pega o expoente, soma 1 e desce e deixa a variável também com esse expoente somado a 1. Então, fica 1 sobre, quanto que é meio mais 1? Meio mais 1 é a mesma coisa que meio mais 2 sobre 2, que dá 3 sobre 2, 1,5, tá? Então, 1 sobre 3 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 mais uma grande constante. Essa é a solução dessa integral de raiz de x. Ah, Michel, eu posso reespecificar isso como uma raiz? Pode, sem problema. O que é x elevado a 3 meios? É simplesmente a raiz quadrada de x ao cubo. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 3 meios, a gente passa o quê? Passa o termo de baixo ao contrário, vai ficar 2 terços, vezes raiz quadrada de x elevado ao cubo, mais uma grande constante para generalizar essa solução. Tudo bem? Beleza. Vamos seguindo aqui, só retomando nessa regra aqui anterior, a gente aplicou simplesmente a regra da potência, nada além disso. Vamos agora solucionar a constante, da mesma forma que a gente fez lá no primeiro exercício, só que aqui mais simples. Qual que é a integral de 5d de x? É simplesmente 5 vezes o quê? X. Tudo bem? A gente tira essa constante, fica quem? 1 dentro da integral, a integral de 1 vai ser simplesmente x mais um C1. Ok? Então, vai ficar 5 vezes x mais C1, tá? Que vai ficar 5x mais 5C1, que eu também estou chamando 5C1 de um czão. Notem que sempre que eu tenho C1 multiplicado ou dividido por uma coisa, eu generalizo com uma constante maiúscula, tá? Só para novamente generalizar o resultado que a gente encontra. 5x mais um czão. Vamos seguir. Vamos fazer agora a integral de 4x sobre x ao quadrado em relação a dx. Aqui já fica um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem uma função em cima e uma embaixo, uma dividida pela outra. O que a gente pode fazer nesse primeiro caso aqui? Vamos integrar 4x sobre x ao quadrado, vamos cortar o x, tá? Se eu tenho a mesma variável em cima e embaixo, eu posso fazer o quê? Um resumo das potências. Tudo bem? Então, esse x corta com essa potência, vai ficar 4 sobre x, tá? Então, a integral de 4x sobre x ao quadrado, d de x, é simplesmente a integral de 4 sobre x em relação a x.
Ah, Michel, isso daqui está parecendo uma coisa que eu conheço, está parecendo 1 sobre x, né, que vira o logaritmo. Exatamente. Como que isso daqui vira integral de 1 sobre x? A gente tira esse 4 aqui como constante para fora da integral. Então, esse 4 ele vai pular para fora e eu vou ficar 4 vezes a integral de 1 sobre x. A integral de 1 sobre x a gente sabe, tudo bem? Tem a regra do logaritmo. Então, vai ficar 4 vezes a integral de 1 sobre x, que é ln de x mais um czinho 1, tá? 4 vezes ln de x mais 4 czinho 1, eu estou generalizando aqui como 4 vezes ln de x mais o czão. Tudo bem, gente? Novamente, notem que eu sempre utilizo o C maiúsculo para resumir esse C1 ou C2 somado, multiplicado, qualquer coisa, só para facilitar a nossa resolução, tá? Mas o importante aqui da aplicação da regra é sempre o primeiro termo, tá? O 4 sai, fica integral de 1 sobre x, então é 4 vezes ln de x. Beleza, vamos seguir agora para a função exponencial. Qual que é a integral de 12 vezes exponencial de x em relação a x? Vamos fazer a mesma coisa, o 12 vai sair fora da integral e a gente vai ter a integral de exponencial de x. Tudo bem? Como que fica a solução disso daqui? Eu falei para vocês, a integral da exponencial de x é o simples exponencial de x, assim como a como a derivada dessa função é a própria função. Então, vai ficar 12, né, de fora, vezes e de x mais c1. Novamente, né, multiplico 12 por essa primeira função e aqui eu transformo 12c1 em 1czão. Ok? Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Tá? Então, a gente viu até agora toda a parte de integrais indefinidas. Novamente, não é para vocês verem isso pela primeira vez. Tudo bem? Isso daqui é uma revisão daquilo que foi introduzido, né, em Matemática 2. Então, é só para a gente dar uma nivelada e recapitular algumas regras que vocês já viram. Por isso que eu estou passando um pouco mais depressa. Vamos passar para a integral definida agora. Ah, Michel, qual que é a diferença de uma integral indefinida para uma integral definida? Tá? A integral indefinida, pessoal, a gente generaliza a resposta, né, da integração de uma função para qualquer que seja o lugar no plano cartesiano que essa função esteja localizada. A integral definida, ela delimita a área pela qual a função percorre. Tudo bem? Então, a gente dá uma olhada ali, olha, essa função eu quero saber qual é o valor da integral entre 2 e 5, por exemplo. Tá? Eu tenho um recorte por onde ela passa que eu quero saber entre aqueles pontos qual é o valor dessa integral. Tudo bem? Então, a lógica, as regras, o mecanismo é tudo a mesma coisa. A diferença é que, normalmente, como a gente está trabalhando entre um intervalo de A até B, a gente normalmente consegue resultados mais numéricos para isso, tá? Mas vamos aí. Suponha que você tem uma função f de x, tá? E você quer integrar ela entre um intervalo fechado, que vai de A até B. Tudo bem? A gente vai escrever essa integral definida entre A e B como a cobrinha da integral, embaixo sempre onde inicia e em cima sempre onde termina, tá? Então, de A até B dessa função f de x em relação a x. Tudo bem? Então, a gente quer a mesma integral da mesma função, só que agora especificamente entre um intervalo. Como a gente está tratando um intervalo, a gente vai usar as mesmas regras para encontrar a integral de f de x, mas a gente vai subtrair essa integral quando ela estiver em B do valor quando ela estiver em A. Tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar que a solução da integral de fzinho de x é o fzão, tá? Então, vai ser o fzão em B, no ponto final, mais um czão, menos o fzão em A, mais um czão, tá? Eu vou cortar aqui, como tem negativo, o c com c, já que a constante é a mesma, porque a gente está resolvendo a integral da mesma função, o que muda é o ponto, então tanto faz essa questão, o intercepto linear dela vai ser o mesmo. Cortou, a integral definida é simplesmente o fzão de B menos o fzão de A. Tudo bem, gente? Então, eu tenho lá uma função,
eu tenho delimitado qual é o intervalo que eu quero observar ela, a integral dessa função. Eu utilizo as mesmas regras da integração indefinida, só que ao invés de colocar aqui f de x, eu coloco f de b menos o f de a. Tudo bem? Já que eu tenho específico esses pontos. Tudo bem? Notem que, quando eu defino entre a e b, o que eu estou definindo aqui em termos matemáticos? Eu estou definindo o domínio dessa função, tá? A imagem dela é justamente o f de x, mas o domínio são os valores que o x assume. Eu estou definindo que esses valores vão de a até b no intervalo fechado. Ok? Beleza. Então a gente vai ter o quê? Novamente, lógica aqui do teorema fundamental do cálculo. Dada uma função f de x, a função origem dela é f de x derivada em relação a x é a própria função, tá? Então, se eu derivar f de x em relação a x, eu chego no f de x, e se eu integrar f de x, eu volto aqui para esse f, tá? Como eu falei para vocês, da mesma forma que vai, ele volta. Com a diferença que é para todo x pertencente ao intervalo de a a b. Então, eu estou olhando um domínio específico dessa função. Tudo bem? Note novamente, como eu falei para vocês, que a constante aqui ela não está presente na solução geral. Por quê? Porque ela vai ser cortada. O Czão entra aqui positivo, mas com esse menos ele entra negativo também. Então eu corto a constante e fico somente com as funções recuperadas em B menos ela em A. Tudo bem? Ok? Beleza. Vamos para um exemplo, tá? Que eu acho que fica mais palpável para a gente pensar. Nesse caso definido, como eu falei para vocês e repito, todas as propriedades antes vistas são válidas, tá? A diferença é que você vai fazer uma subtração. Vamos supor que eu quero integrar x² mais 1 em relação a x, mas eu quero especificamente no intervalo que vai de 2 a 4, tá? Eu não quero nada além disso. Fazer o quê? O que eu posso sugerir para vocês? Antes de você pensar na parte definida, no qual o x pertence, o domínio dele, eu vou falar para vocês resolverem essa função em termos de integral indefinida. Então, qual que é a resolução da integral de x² mais 1 em relação a d de x? É o quê? x², lembrem, eu adiciono 1 ao expoente, desço ele dividido por essa adição a 1, resolvo x² sobre 4, mais qual que é a integral de 1? É o próprio x e adiciono uma constante aqui para generalizar. Esse aqui seria o resultado se essa integral fosse indefinida. Como ela é definida, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse resultado em 4 e subtrair esse resultado no x igual a 2, tá? Então vejam bem, x² sobre 4 mais x mais czão, quando eu substituo x sobre 4, quando eu substituo x igual a 4, fica como? 4² sobre 4 mais 4 mais a constante. Menos agora quando eu substituo x por 2. 2 elevado a 4 sobre 4 mais 2 mais a constante. Corto constante com constante. O primeiro termo vai dar 68, o segundo vai dar 6. Quanto é 68 sobre 6? É 62. Então, a minha solução para essa integral definida tem um valor, é 62. Qual é a integral, Michel, de x² mais 1 entre 2 e 4? 62. Tudo bem? Notem que, normalmente, quando ela é definida, a gente chega a valores numéricos, como eu falei para vocês. Tá? Beleza? Tudo bem. Vamos passar, então, para integrais impróprias dentro do ramo também de integrais definidas. O que é uma integral imprópria? É quando a gente não tem um intervalo bem delimitado. Tudo bem? Vamos supor, eu quero integrar de a, de um valor, até infinito. Ou de um valor menos infinito até um b. Tudo bem? Notem aqui como eu mostrei para vocês. Se inicia a e vai até infinito. Ou vai de menos infinito e para em b, ou vai de menos infinito a mais infinito, tá? É quando eu não tenho domínio especificado em um conjunto fechado. Quando eu tenho esse tipo de situação, a gente classifica essa integral como imprópria. Tudo bem? E, Michel, como que a gente resolve uma integral imprópria? Para a gente resolver uma integral imprópria,
retornem lá ao início de cálculo. Uma das primeiras coisas que vocês aprendem lá em Matemática 2, tá? Que é a introdução ao cálculo, assim por dizer. Limite. Qual que é a lógica do limite? É tentar resolver problemas se aproximando ao máximo daquilo que você está interessado. Tudo bem? Então a gente vai utilizar o limite para resolver. Vamos supor que eu quero a integral entre a e infinito de uma função f de x em relação a x. Eu vou fazer o quê? Ao invés de colocar infinito, que vai me complicar muito a vida aqui, eu vou falar assim, olha, eu vou substituir isso daqui, essa expressão por limite de b, que chega até infinito, integral de a, b de f de x, d de x. Tudo bem, gente? Então, eu substituo esse infinito por um termo b e eu falo que o limite de b, que o limite dessa função em b tendendo a infinito vai ser o que eu vou tentar resolver. Tudo bem? A mesma coisa eu faço se for de menos infinito a b. Só que aqui eu vou chamar menos infinito de a, vou calcular o limite quando a tende a menos infinito dessa expressão aqui. Tá? E quando eu tenho infinito e menos infinito, né, que aí você está integrando numa coisa totalmente aberta, você não tem nenhum fecho nesse seu domínio, nesse intervalo de integração, o que a gente faz? Eu vou usar os dois, tudo bem? Eu vou falar o quê? Eu vou resumir essa expressão como uma soma de integrais, tudo bem? Suponha aí que eu vou falar que a integral de menos infinito a infinito de uma função x em relação a x vai ser a integral de menos infinito a c dessa função, mais a integral de c até infinito dessa função. Notem que c é como se fosse um ponto médio de infinito a menos infinito. Tá? Eu estou quebrando uma integral extremamente gigante, que vai de infinito a menos infinito, de menos infinito até infinito. Eu quebro um ponto nela no meio que eu chamo de c e falo, olha, eu vou integrar em duas partes, de menos infinito a c e de c até infinito. A gente usa uma regra da soma e quebra ela no meio para facilitar a resolução do problema. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Beleza, Michel, eu dividi de menos infinito a c e de c até infinito, agora eu vou substituir esses infinitos por a e por b. Então, essa integral estranhíssima aqui, imprópria, de menos infinito a infinito, ela vai poder ser reescrita como uma soma de integrais, utilizando também o conceito de limite. Limite de a tendendo a menos infinito, integral de a até c de f de x, mais o limite de b tendendo a infinito, integral de c até b f de x. Tá? Notem que esse é um caso um pouco mais complicado, tá? Para a gente imaginar. Por quê? Sempre que a gente fala de infinito em cálculo é uma coisa abstrata. Tudo bem? Qual o tamanho do infinito? A gente não consegue, né, determinar isso de forma palpável na nossa cabeça. Então, a forma mais simples, assim por dizer, é tentar quebrar isso em algum ponto C, comum às duas, e dividir, tentando resolver duas integrais para recuperar o valor aí dessa função. Vamos para um exemplo, pessoal, tá? Essa questão de integral imprópria, ela fica muito abstrata. Vamos tentar pegar um exemplo para ficar mais simples. Vamos supor que eu quero a integral de 1 até infinito, tudo bem? Da função 1 sobre x ao quadrado em relação a x, tá? O que eu posso fazer? Eu vou substituir esse infinito por b, vou falar, olha, integral de 1 até b, de 1 sobre x ao quadrado d de x, tá? E vou substituir aqui, né, no lugar do x o b, já que é uma integral o quê? Definida, tá? A integral imprópria é um caso de integral definida. Então, vai ficar o que, basicamente, gente? Menos 1b mais 1. Ah, Michel, por que esse trem aqui virou menos 1? Tudo bem? Por que isso aconteceu? Vejam bem. Quando eu substituo o b aqui e resolvo essa integral, eu vou ter que a solução... Antes de mais nada, a solução da integral 1 sobre x ao quadrado, ela vai ser menos 1 sobre x. Tudo bem? Façam aí como exercício depois. Quando eu encontro a solução dessa integral aqui, eu uso os parâmetros definidos no operador de integral. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, vejam bem, vai ser o quê?
Fzão de B menos Fzão de A. Quem que é o meu B aqui nesse caso? É esse cara, tudo bem? Então, menos 1 sobre B menos o quê? Esse Fzão de A, tá? O A é quem? O A é 1. Vai ficar menos 1 menos 1 sobre 1. Tudo bem? Tentem fazer. Abram essa integral aqui, ó, Fzão de B. Como eu falei para vocês, a solução de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Então, vai ficar menos 1 sobre B menos solução o quê? Menos 1. Menos 1 sobre B menos o menos 1, menos com menos é mais, é menos 1 sobre B mais 1. Solucionei isso daqui, agora eu faço o quê? Agora eu soluciono o limite, tá? Quando a gente tem essa propriedade anterior aqui do limite por fora da integral, eu faço o quê? Soluciono a integral para depois o limite. Essa é a ordem. Todo mundo concorda comigo? É como se isso aqui tivesse entre parênteses. O limite, ele é em relação à solução dessa integral. Então, eu preciso resolver ela primeiro, como eu fiz aqui. Resolvi a integral, deu menos 1 sobre B mais 1. Agora eu executo o limite. O limite de B tendendo a infinito de menos 1 sobre B mais 1 é quanto, gente? Se eu substituir B aqui por infinito, menos 1 sobre infinito dá quanto? Dá 0, tá? Menos 1 sobre um termo extremamente grande tende a 0. Então, eu corto esse cara aqui e fica quem? Fica 1. Então, a solução disso tudo, dessa coisa horrorosa aqui, é simplesmente 1. Tá bom? Façam em casa, tentem fazer a solução da integral de 1 sobre x ao quadrado para vocês tentarem chegar em menos 1 sobre x. Tá? Fica aí como exercício. Se vocês não conseguirem fazer, a gente marca um dia e eu passo a solução certinha. Beleza. Note, então, que uma integral ela pode se tornar imprópria caso dentro do intervalo de integração exista um ponto dela que torne ela infinito, né? Infinita, que ela não feche aquele intervalo. Então, nesse caso, a gente utiliza também o conceito de limite. Vamos para outro exemplo aqui. A integral entre 0 e 9 de 1 sobre raiz de x d de x. Beleza. Notem que existe um problema nesse aspecto aqui. Por quê? Se eu substituir raiz de x por 0, eu vou ter aqui uma incongruência matemática. Tudo bem? Isso aqui vai me complicar muito a vida. Então, para eu resolver qualquer, tipo assim, 1 sobre 0 ou 1 sobre o infinito, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar utilizar o limite para auxiliar a gente nesse aspecto, tá? Então, eu vou substituir o 0 por A e vou falar, olha, limite de A tendendo a 0 da integral que vai de A a 9 de 1 sobre raiz de x d de x. Vamos fazer o mesmo procedimento. Agora, eu resolvo essa integral, né? E só em sequência que eu vou substituir o A e o 9, tá? Beleza, resolvendo essa integral aqui, antes de substituir os valores, e depois eu passo o limite de A tendendo a 0. Quando eu resolver, eu vou ter basicamente 2 raiz de x, né? Como a solução disso daqui, e aí eu substituo B menos A. Então, vai ficar 2 raiz de 9 menos 2 raiz de A, tá? O que eu quero? Eu não quero simplesmente 2 raiz de 9 menos 2 raiz de A. Eu quero esse problema, essa expressão, quando A tende a 0. Quanto que é 2 vezes raiz de 9, gente? É 2 vezes 3, é 6. Menos 2 vezes raiz de 0. Qual que é a raiz de 0? Tudo bem? Isso aqui eu vou cortar. Então, eu vou ter 2 raiz de 9, que é igual a 6, que é a minha solução para essa integral horrorosa aqui também. Beleza? Então, notem, se ela se torna imprópria, também é útil utilizar o conceito de limite. Como eu falei para vocês, a derivada e a integral são complementares, são funções opostas. Então, a gente pode utilizar amplamente o conceito de limite. Tudo bem? Beleza. Então, passei para vocês a integral indefinida e a integral definida, ok? As nossas regras como revisão novamente. O que a gente vai passar agora? Vamos passar para a área, para finalizar toda essa aplicação aqui da revisão e, por fim, eu deixar alguns exemplos para vocês, tá? Beleza, agora vem uma coisa muito legal e uma das coisas mais úteis, né, que eu acredito que ajudam, né, a desmistificar o conceito de integral para os alunos que estão vendo isso pela primeira vez.
Para a derivada, eu gosto muito de dar o exemplo da função quadrática, tá? A função quadrática é aquela que faz a carinha de triste ou a carinha de feliz, dependendo do ar. Vamos supor que você tem ela na carinha de triste. A derivada dessa função em cada ponto é simplesmente a reta que vai mudando de inclinação em cada ponto. Tudo bem? Já a integral, ela tem uma aplicação ainda mais visual. A integral de uma função em determinado intervalo é simplesmente a área abaixo dessa função. Tudo bem? Então, se eu quiser integrar f de x entre a e b, o resultado que eu obtiver, como eu falei para vocês, que na maioria das vezes vai ser um valor numérico, é simplesmente essa área. O que vocês sabem até agora de ensino médio e de matemática 1 é calcular área, né, de objetos geométricos sólidos, né, que tem todos os lados bonitinhos e tal, que fazem ângulos, mas vocês não aprenderam nem no ensino médio, nem em matemática 1 a calcular a área de objetos que têm curvas. Tudo bem? E isso é um desafio imenso. Você sabe calcular ali quando você tem um ângulo de 90, de 60, de 30, você usa uns teoremas ali e chega no valor da área. Mas e quando eu tenho algo curvo? Tá? A engenharia hoje é feita assim, né? A gente vê os prédios, vê, né? As construções são todas ovais, circulares, elas são todas curvas, ok? Como que a gente calcula? A área, né, de uma figura curva ou de uma função que segue uma curva, como essa f de x aqui, entre um intervalo é simplesmente a integral dessa função entre a e b. Tudo bem? É isso que a gente vai aprender e é isso que eu acho que torna as coisas mais visuais, tá? Notem que você pode falar para mim assim, poxa, Michel, mas qual que é a lógica, cara? Por que a integral é uma área? De onde veio isso? Qual que é o sentido disso? Tudo bem? Lembrem-se lá, a derivada não é uma aproximação. Limite, por definição, não é uma aproximação. Tudo bem? Vamos lá no ponto zero. Limite é uma aproximação, todo mundo concorda? Limite de x tendendo a zero à medida da função x mais 1, por exemplo. Então, quando a gente tem lá aquele x de uma setinha a zero, ele tende àquele valor infinitesimalmente. Não significa que ele é igual àquele valor, tá? Então, ele vai chegando cada vez mais perto. A lógica infinitesimal, né, de aproximação é a mesma para o caso da integral. Tudo bem? Se a gente pensar, ao invés da integral, em uma área retangular, tá? Notem aqui essa mudança da área cinza para verde. Se você, vamos supor, você fala, Michel, eu não sei cálculo diferencial. Qual seria a forma de eu calcular essa área cinza? Eu falaria para você sabe o que? Você sabe a área de um retângulo? Você sabe calcular isso? Sei. Então, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar retângulos, o máximo que você conseguir embaixo dessa curva e vai somar as áreas. Veja bem, tá? Aqui, obviamente, né, eu pus um retângulo grande para ser visível para vocês, mas a lógica é que você tenha a base menor possível. À medida que você desenha vários retângulos, né, abaixo dessa curva e soma as áreas, notem que tudo que é verde é área. O cinza aqui que vocês estão vendo, ele é como se fosse um excedente. Por isso que eu falei para vocês que tanto a derivada como a integral são aproximações. Você não vai ter a área 100% igual. Mas quanto menor for a base desse retângulo, mais próximo você vai chegar do valor da área. Tudo bem? Essa é a lógica. Se a base for grande, você está vendo aqui essa perda em cinza. À medida que eu diminuo, a quantidade de retângulos que cabe dentro desse primeiro começa a ficar enorme. E é essa a lógica da aproximação. Tudo bem? E é essa mesma lógica da integral. A integral, gente, nada mais é do que um somatório. Literalmente. É um somatório de diversas áreas, tá? Então, essa aproximação das áreas abaixo da curva f de x, ela vai ser calculada a partir da soma dos infinitos retângulos com base ΔX. Lembrem lá da derivada novamente, a mesma lógica, x e ΔX. Aqui a gente usa para integral. Aqui a gente quer que o ΔX tenda a zero, mas não seja zero. Obviamente, a gente quer que ele tenda, que seja um valor extremamente pequeno para a nossa precisão aumentar cada vez mais. Tudo bem? Então, quanto menor ΔX, mais próximo da área exata abaixo dessa curva eu consigo chegar. Entre os pontos A e B. Para a altura, f de x. Você pode falar para mim, Michel, beleza, a base aqui eu estou definindo, é ΔX. É um valor muito pequeno, próximo de zero. E a altura? A altura é a imagem, f de xi.
tá? Se você está no A, é f de A. Se você está no B, é f de B. Mesma lógica de domínio e imagem de funções, tá bom? Então, a área, né, por meio de uma integral, ela pode ser definida formalmente, como eu falei para vocês, como a área abaixo da curva, que é um somatório. Notem, se eu falei para vocês que quanto menor a base desse retângulo, melhor, eu estou trabalhando novamente com a ideia de limite. Então, o limite de um ΔX tendendo a zero, mas não sendo necessariamente zero, do somatório de f de x ΔX, que é o quê? Base vezes altura, né, que vai dar a área do retângulo, o limite disso quando ΔX tende a zero é o quê? É o fzão de x, que é o quê? Que é a área, é a função que eu estou recuperando. Só que no caso da definida, essa função vai estar entre A e B e eu vou conseguir definir essa área. Vocês conseguem perceber a lógica? Então, a integral ela pode ser escrita como o limite de um somatório. Tudo bem? Nada além disso. Um somatório de infinitos retângulos bem fininhos que eu consigo fazer aqui. E a área do retângulo, como a gente sabe que é base vezes altura, f de x vezes ΔX. Tudo bem? O I vai de A até B. Por quê? Porque eu estou definindo que é entre A e B. Ah, Michel, se fosse entre C e D, mesma coisa. Ao invés de ser A e B, você vai colocar C e D. Depende do conjunto o qual você está limitando, né, o cálculo dessa integral sua. Mas notem como as coisas ficam um pouco mais claras e mais lógicas, né, e até mais simples, eu diria. A integral não passa de um somatório, só que você utiliza o limite para que essa base seja cada vez menor e cada vez mais próxima de zero. Por quê? À medida que ela é menor, se essa base desses retângulos verdes se tornar menor, a gente consegue colocar mais retângulos. Então você consegue uma precisão maior das coisas. Tá? E é a partir dessa lógica de área, pessoal, que a gente consegue demonstrar o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? O teorema fundamental do cálculo é o que eu falei para vocês. É a lógica de você vai pela derivada e volta pela integral. Então vamos aqui definir y como f de t. Contínua, tudo bem? Em que t pertence ao intervalo a e b. Então, para todo x que pertence a esse intervalo, a gente tem o seguinte. A derivada da integral que vai de ax f de t d de t em relação a x, tá? d sobre d de x é um símbolo de derivada, ela é simplesmente f de x. O que eu estou falando para vocês? Olha, Michel, se a integral e a derivada são operações opostas, se eu usar as duas eu não tenho mudança. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função que se chama f de x igual a x, simplesmente x. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, esse x, eu chego em quê? 2 vezes meio vezes x. Corta 2 com 2 dá quanto? Dá x. É a mesma lógica da integral e derivada. Se eu derivar a integral de uma função, é simplesmente a função. Tudo bem? Esse é o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, a derivada da integral da função é a própria função. Tudo bem? Por quê? Da mesma forma que ele vai, ele volta. Beleza, eu vou tentar demonstrar para vocês isso de uma maneira, como eu posso dizer, formal, né? Matematicamente intuitiva também, para a gente tentar observar isso. Vamos supor inicialmente que a área abaixo de uma curva f de x, definida entre os pontos 0 e x mais ΔX, né? Nomeada como área de x mais ΔX, tá? Que é essa área zona cinza. Ainda, vamos imaginar que essa área toda pode ser subdividida em duas, tá? Então eu estou falando para vocês, olha, eu tenho uma função f de x e um intervalo que vai de 0 até x mais ΔX. A área embaixo dessa curva, essa área cinza, é a área de x mais ΔX para essa função. Mas agora vamos supor que eu posso dividir, tudo bem? Eu posso dividir essa grande área em duas. Ao invés de tratar a área de x mais ΔX, eu trato a área só de x e a área só de ΔX. Como que eu faço? É a mesma função, vocês podem notar, só que agora eu divido o meu domínio, que vai de 0 a x mais ΔX, ele vai de 0 a x e depois de x até x mais ΔX. Tudo bem? Por quê? O 0 é o ponto base. O x ele se tornou um ponto no meio, tá? Porque x mais ΔX é o final, né? Dependendo inteiramente do ΔX, e o x é um ponto no meio que se inicia essa segunda área.
Tudo bem, gente? Então eu estou simplesmente dividindo, quebrando essa área gigante em duas partes, por meio de duas definições. Aqui eu tenho uma definição de domínio, aqui eu tenho duas. O domínio que vai de 0 a x mais Δx é a mesma coisa que eu somar o domínio que vai de 0 a x mais o de x até x mais Δx. Vamos tentar pensar isso em termos numéricos, que eu acho que às vezes facilita. Vamos supor que eu tenho um domínio que vai de 0 a 10, tá? E aí 10 é simplesmente 5 mais 5. Eu estou falando que x é 5 e Δx também é 5. Eu posso dividir de 0 a 10 em 0 a 5 até de 5 a 10. Vocês concordam? Se o ΔX é 5 e x é 5, de 0 a 5 eu tenho essa área e de 5 até 5 mais 5 eu tenho a área que vai de 5 a 10. Beleza? Ok. Então a gente tem a seguinte equação. A área de x é a integral dessa função f de x entre 0 e x. Notem aqui, a área de x é a integral entre 0 e x de f de x em relação a x. A área de ΔX vai ser a integral de f de x, mas agora o domínio muda, então vai de x até x mais ΔX, tá? Então, vai de x até x mais ΔX. E a área total, né? A grande área é simplesmente a integral dessa função de 0 até x mais ΔX, tá? Essas três identidades aqui é o que essas duas figuras me dizem, tá? Sem nada além disso. Se a gente quer encontrar a área de ΔX, a gente pode reescrever, né, esse valor como a área de x mais ΔX menos a área de x, tá? Então vamos supor que eu quero encontrar essa área em branco. Vocês concordam comigo que essa área em branco é a mesma coisa que essa área cinza gigante aqui da primeira figura, menos essa primeira parte cinza aqui da segunda figura? Tá? Porque essa área aqui e essa toda aqui é a mesma. A diferença é que a em branco vai ser o total menos essa da área de x. Tá? Então, a área de ΔX é a área total de x mais ΔX menos a área de x. Ok? Como que eu posso representar isso, Michel? Eu vou colocar, ó, então a área de ΔX, que é essa integral aqui do meio, tá? Ela é igual ao quê? Ao somatório, né? Como eu falei para vocês, a integral nada mais é do que um somatório de x até x mais ΔX, f de x ΔX, tá? E aí, essa área de ΔX, ela também pode ser igual à área total de x mais ΔX menos a área de x, como eu falei para vocês. Essa área grande menos esse primeiro rachurado é a área branca, tá? E o que eu vou fazer, né? Eu vou agora trabalhar com esse termo de área e com as integrais especificamente definidas, tá? Então, eu tenho o seguinte, esse somatório, como eu falei para vocês, que representa a integral, ó, a integral de x até x mais ΔX de uma função f é a mesma coisa que o somatório de x até x mais ΔX dessa função f vezes a base ΔX, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou passando disso aqui para essa parte verde aqui, como se fosse a área dos retângulos. Tudo bem? Então, eu consigo definir essa integral como um somatório, tá? Então, note, se a área de ΔX é esse somatório, e esse somatório se iguala a essa diferença, eu posso falar que o somatório é igual à diferença, tá? Esse somatório aqui, f de xi vezes ΔX, entre x e x mais ΔX, é igual à diferença. Por quê? Esse primeiro termo aqui, gente, que está em formato somatório, é simplesmente a área de ΔX. Olha aqui, ó. É a área de ΔX, tá? Que é igual à área total menos a área de x. Beleza. Nessa especificação, como o ΔX deve ser o menor possível e igual, tá? Para todos os retângulos, a gente pode tratar ele como uma constante. Por quê? Veja bem aqui nessa figura que tem o verdezinho dos retângulos. Eu quero o menor possível de base, não só para o primeiro retângulo, para todos, porque à medida que todos são extremamente pequenininhos de base, eu chego a uma aproximação quase que 100% dessa região com uma curva. Tudo bem? Ok. Então, à medida, né, que eu trato esse ΔX como uma constante, lembrem da regra lá em Matemática 2 e em Matemática 1. O que acontece com uma constante que está dentro do somatório? Ela sai do somatório. Então, vai ficar ΔX vezes o somatório em relação a f de xi.
tá? É igual a área de x mais ΔX menos a área de x. Mas olha a cara que isso daqui está tomando, tá? Eu posso agora passar essa constante que multiplica o somatório dividindo esses termos aqui. Então, o somatório de x até x mais ΔX de f de xi, né, com um subscrito aqui, é igual a área de x mais ΔX menos a área de x dividido pelo ΔX, tá? Isso daqui, pessoal, tá com cara de quê? Tá? Lembrem lá da lógica de limite e derivada. Isso daqui está começando a ter uma carinha próxima de algo que a gente conhece. Tudo bem? Agora, se eu faço o seguinte, eu quero resolver esse problema da área de x mais ΔX menos a área de x dividido por ΔX, quando o ΔX tem qual valor, pessoal? Quando ele se aproxima de zero. Por quê? Porque ele é a base do retângulo, tá? Então eu vou utilizar o quê? O arcabouço de limite. Se eu tirar o limite dessa expressão aqui, eu tenho quem? Eu tenho a derivada. Lembrem-se lá, o que é a derivada f' de x? Ela é o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido pelo ΔX. Tudo bem? Então, esse limite aqui ele vai me dar a ideia de derivada. Então, notem, eu comecei lá com a questão de integral e estou chegando numa derivada. Tá? Quando eu substituo esse limite, eu vou chegar ao quê? Que isso daqui é uma igualdade. O teorema fundamental do cálculo me fala, então, que a derivada, né, de a em relação a x é simplesmente a derivada da integral em relação a x. Então, se eu derivar uma integral, eu volto para a minha função. Vocês conseguem perceber isso? Tudo bem? À medida que, se eu integrar, né, eu volto para a função original. Se eu derivar, eu vou para f de x. Ok? Então, notem. Se esse limite aqui é igual a isso, e isso daqui representa uma derivada, eu estou falando o quê? Que essa área toda aqui, tudo bem? Que é representada como uma integral, se eu derivar a função, eu chego... se eu derivar a integral, eu chego à função. Tudo bem? É ok com esse conceito? Tá? Notem que eu vim lá da lógica de soma de retângulos, das bases, tudo bem? Até a gente chegar nessa carinha aqui, que é muito igual à derivada, e eu transformar esse limite de ΔX tendendo a zero disso daqui em uma derivada, tá? Só que é a derivada de a em relação a x, tudo bem? Que vai ser o quê? A integral de 0 a x. Por que, Michel, que é a integral de 0 a x? Porque é esse termo a de x aqui que sobrou no final. Tá bom? Ok? Vejam, a ele aqui. Tudo bem? Então, a gente tem que o teorema fundamental do cálculo nos dá essa igualdade. Eu consigo obter f de x se eu derivar a integral dele. Beleza? Ótimo. Finalmente, a gente vai destacar aqui que o cálculo, né, das integrais definidas ele pode ser utilizado para a gente calcular áreas entre curvas, ok? Basta a gente aplicar a regra da soma com base na diferença. Como eu falei para vocês, imagina que você tem agora essa função yf de x e você tem embaixo uma outra curva que é g de x. Eu quero calcular a área entre as curvas. Imagina esse negócio aqui meio estranho, tá? Que tem uma base pequenininha, aumenta, e os lados, além de serem diferentes, eles são curvos. Como que eu calculo a área disso daqui, tá? Se alguém quisesse fazer, por exemplo, um prédio com esse formato aqui, sendo a base dele isso daqui, como é que eu calculo a área que ele ocupa? Eu vou pegar, basicamente, essa área como sendo igual à integral entre a e b de f de x, tá? Que ia dar toda a área abaixo da curva de cima, menos a área abaixo da curva de baixo, que é essa área branca. Se eu pegar essa área toda menos a branca, eu tenho a área cinza. Então, é a integral entre a e b de f de x menos a integral entre a e b de quem? De g de x. Essa diferença vai me dar exatamente a área dessa região cinza aqui. Tudo bem, gente? Então, notem a utilidade que a gente tem para a aplicação da integral em cálculo de áreas. E isso aqui, quando a gente quiser discutir, né, excedente do consumidor em micro e outras questões, vai ser
Maravilhoso. Beleza, pessoal? Então, o que temos aqui agora são alguns exercícios que eu estou dando aplicação para vocês. Veja bem, suponha que eu tenha aqui a função de custo marginal, tá? CMG de x igual a 32 menos 0,04x. Eu tenho essa função de custo marginal. Como que eu calculo o custo total? Eu integro. Tudo bem? Se a gente resolver isso daqui, vocês vão ver que o custo total é simplesmente a integral da função de custo marginal. Tá? A mesma coisa vale para a receita. Esses exercícios aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Eu vou pedir que vocês façam primeiro aqui, tá vendo? Com esse primeiro slide aqui, 33, tentem resolver a integral e depois vocês verifiquem aqui se está dando, se está batendo tudo certinho. Tá? E aí note, além de pedir o custo total, eu estou querendo saber quanto é o custo total de 200 unidades. O que você tem que fazer então? Você recupera o custo total em relação a x, como a gente vai ver aqui, e depois substitui o x por 200. Tá? Suponha que você é um economista, né, um engenheiro de produção, alguém da área, e a pessoa te fala assim, olha, fulaninho, o nosso custo total da empresa, ele obedece a essa função, 32 menos 0,04x. Desculpa, o nosso custo marginal, gente, desculpa. Tá? Ele obedece a essa função. Tá? Então, você tem aí a ideia de que a produção de um item a mais segue essa função. Qual que vai ser o meu custo se eu resolver produzir 200 unidades? Você tem que integrar a função de custo marginal, utilizando as propriedades que eu passei para vocês, tá? Achar essa função geral e depois substituir por 200, tá? Você vai achar aí 5.618 unidades monetárias. Beleza. Mesma coisa agora que eu falei para vocês, a questão dos excedentes, né? Quando a gente tem um equilíbrio de mercado e quer calcular excedente. Vamos supor que a gente estima, né, que a função aí demanda por pneus, os pneus que serão comprados pelos atacadistas, se o preço for P, a demanda é essa daqui, tá? Menos 0,1 quantidade ao quadrado mais 90 por pneu, e que a oferta, né, de pneus pelo fabricante, ela segue essa função aqui. O preço dos pneus ofertados é 0,2 vezes a quantidade ao quadrado, mais a quantidade, mais 50, tudo bem? O que eu estou pedindo para vocês? Determine o excedente do consumidor e do produtor para o preço de equilíbrio. Você tem duas funções, tem função demanda e função oferta. O que vocês lembram lá de introdução à economia? Essas funções se cruzam e o ponto de interseção delas é o preço e a quantidade de equilíbrio. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que interceptar essas funções, achar o ponto de equilíbrio e calcular o excedente do consumidor. Tá? Interceptar as funções é simplesmente igualar essa a essa, como vocês vão ver aqui. Tá? E aí vocês vão achar a quantidade de equilíbrio, né, bem como o preço, e vocês vão ter um problema nessa característica aqui, pessoal. Tá? Eu estou passando só um geral para vocês tentarem fazer esses problemas em casa sozinhos, que eu acho que é isso que engrandece o aprendizado de cada aula. Tá? Você tem uma função de oferta, uma função de demanda aqui vermelhinha, elas se tocam em um ponto aqui que é o equilíbrio, você tem o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. O excedente do consumidor é toda essa região aqui, acima do preço de equilíbrio e abaixo da curva de demanda. Já o excedente do produtor é toda essa região aqui, acima da curva de oferta e abaixo do preço de equilíbrio. Essa região vermelhinha aqui é o excedente do consumidor e a azul é o excedente do produtor. É assim que a gente calcula matematicamente, tudo bem? E aí o que eu peço para vocês no problema é, ache esse ponto igualando as funções e calcule essas áreas. Como que você vai fazer? Notem que você vai ter que usar aqui o conceito de integral definida e ver essas áreas aqui certinho. Por quê? Essa área da curva vermelha entre 0 e essa quantidade, ela vai ter, né, uma característica. Tudo bem? E aí você vai ter também essa área aqui da curva azul abaixo. Mas notem, o excedente do consumidor é a área abaixo, mas o excedente do produtor vai ser a área acima. Então tomem cuidado com isso, tudo bem? Aqui tem a solução, como que a gente vai fazendo, né? E o resultado que vai dar. Tentem resolver, tá? Eu vou deixar aí esses dois exercícios para vocês treinarem
e me mandarem retornos, se estiver difícil, se não entendeu, por que eu faço essas passagens, tá tudo solucionado aqui, mas eu quero que vocês tentem fazer, tá? A partir desses slides aqui. Olhou o slide 33, tenta fazer, depois você consulta. Olhou o slide 36, tenta fazer também, depois você consulta aqui os cálculos. Beleza, pessoal? Bom, essa primeira aula de revisão era isso que eu queria passar para vocês. Era essa intuição, a gente repaginar aí coisas que vocês já viram em Matemática 2, coisas simples, né? Que são o quê? Integral indefinida, integral definida, área e alguns exemplos aplicando esse conhecimento, tá? Por que eu pedi vocês e que eu estou dando essa revisão? Porque a gente vai trabalhar agora integral por substituição e integral por partes, que já é um conteúdo de Matemática 3, tá? Na próxima aula a gente ingressa nisso. E aí é extremamente necessário que toda essa base de integrais esteja bem fixa na cabeça de vocês para vocês conseguirem avançar nas próximas aulas. Tudo bem? Beleza, gente. Então, eu espero que tenha sido uma boa aula. Aguardo vocês com os retornos. Peço que vocês me mandem dúvidas, né? Peçam aí mais exercícios, resolvam. E já vou sugerir os nossos livros base, tá? Eu vou usar majoritariamente essa primeira referência, que é o Chiang, Matemática para Economistas, a 4ª edição de 2016. E o Simon Bloom também, que é Matemática para Economistas, é o mesmo nome, mas são autores diferentes. E essa edição aqui é 2004, mas tem algumas edições recentes, tá? Você acha tanto o primeiro quanto o segundo em sites para comprar e na nossa biblioteca. Desculpa, o primeiro e o terceiro. Essa segunda referência aqui, cálculo, funções de uma e várias variáveis, do Moretin, Ibusabe e Hazard, ela é muito boa também, mas eu estou usando mais como complementar, né? Costuma ser um pouco mais matematizado e sem tantas aplicações para a economia, tá? Para vocês, como a gente está no curso de graduação de Ciências Econômicas, eu acho mais interessante essa primeira e essa terceira, tá? É algo que vale a pena, principalmente para aqueles que algum dia esperam e pretendem fazer alguma prova, seja de mestrado, seja de concurso, e que envolva, né, a parte de micro, macro e essa parte mais ortodoxa, mais mainstream da teoria econômica. Aqui vocês vão ter um prato cheio com toda a abordagem matemática aplicada aos problemas econômicos, tá? Então esse primeiro aqui, esse terceiro vale vocês adquirirem ou então xerocarem, né, o que vocês acharem melhor aí. Beleza, gente? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.